Estamos em uma série de mensagens chamada Discipulados por João. E hoje pela manhã nós estudamos o capítulo 14, versículo 15 ao 23, ao 24, e vamos estudar mais uma vez os mesmos versículos. Capítulo 14, versículo 15 ao 24, onde nós abordamos, entendemos a complexidade, a profundidade do que Jesus estava falando. Percebemos que se a gente não olhar com muito carinho, com muita atenção, se a gente não abandonar a superficialidade do que a gente simplesmente ouvindo vai pensar, a gente acaba não entendendo o que está acontecendo no que Jesus está falando. Jesus está falando aqui sobre aqueles que o amam vão guardar as suas palavras, os seus mandamentos. E se nós olharmos de uma forma muito superficial para o que Jesus está dizendo, talvez a gente diminua o que ele está falando no cenário onde ele está falando. Falamos pela manhã, o amor a Deus não é o ponto de partida do cristão, mas é o resultado de tudo aquilo que Deus já tem revelado e feito pelo indivíduo. E diante de tudo que foi revelado e feito, o cristão então reage e responde amando a Deus. E Jesus então nos direciona, declarando de uma forma direta que o amor a Deus é guardar os seus mandamentos. E então nós vamos falar agora das consequências de amar a Deus, de guardar os seus mandamentos. O que que isso gera nas nossas vidas? E antes de ler o texto, eu preciso fazer uma pergunta, duas perguntas muito importantes. Você conhece a Jesus? E a segunda pergunta, eu queria que você refletisse com muito carinho sobre ela. Você conhece mais Jesus hoje do que você conhecia ele ontem? Porque, sem sombra de dúvidas, eu conheço mais a minha esposa hoje do que eu conhecia quando eu a conheci, com 17 aninhos. O texto que nós vamos ler, a promessa que Jesus dá, a consequência que veremos, elas estão norteando a mesma lógica. Essas duas perguntas precisam nos fazer refletir com muito carinho, porque o conhecimento de Deus, segundo o próprio Jesus, é a expressão da vida eterna. Que conheçam a Ti, ó Pai, o Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Sabe o que isso é? Ele vai dizer, porque a vida eterna é esta, que conheçam a Ti. Então, quando a gente para pensar em tudo que Jesus revelou, o que Ele afirmou ser a consequência dessa percepção, que é o amor a Ele, obedecendo e guardando seus mandamentos. E o que nós vamos estudar essa noite, perceberemos, temos que refletir com muito carinho como que o meu relacionamento com Jesus está progredindo nesse processo. Porque senão, talvez, estejamos correndo o risco de não estar vivendo isso que Ele nos convidou a viver. Vamos ler a palavra de Deus? Capítulo 14, versículo 15 até o versículo 24. Com toda reverência, mas ainda sentados, leiamos a palavra, que diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Hoje pela manhã, nós tocamos no assunto de tomar um certo cuidado, de não olhar para isso que Jesus falou como algo que eu tenho que fazer para alcançar um resultado A, B ou C em Deus. Pelo contrário, já cansamos de falar aqui, mas vamos repetir que esses discípulos estão vivendo um momento muito específico, muito especial para eles. Do capítulo 1 ao capítulo 12, João faz a
declaração de que Jesus fez o seu ministério público. Ele expulsou os cobradores do templo, ele transformou água em vinho, ele multiplicou o pão, ele fez vários movimentos para todos. Capítulo 13 em diante, esse grupo de pessoas se fecha aos seus discípulos. Então ele começa a ensinar coisas muito seletivas, muito importantes para eles. É ali que Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos, é ali que Jesus vai declarar que Judas Iscariotes iria ser o traidor, é ali que ele vai dizer que Pedro vai negá-lo, e é ali que ele vai acalmar os ânimos, agora no capítulo 14, dizendo para que eles não se turbem o coração deles, creiam em Deus, creiam também em mim. Agora, ele vai de uma forma muito direta e até muito abrupta, começar a falar sobre algo que ele nunca tinha falado. Jesus nunca tinha falado sobre ele ser amado. Ele tinha falado sobre Deus amar o mundo, de tal maneira que deu o filho dele. Ele tinha falado sobre ele ser amado por Deus, porque ele faz o que o Pai manda. Ele tinha falado sobre ele amar os seus discípulos e ter amado eles até o fim. Mas é a primeira vez que Jesus vai falar sobre o que esses discípulos que são amados por Deus, que são amados por ele, deveriam fazer em reação a esse amor. Então agora, Jesus vai falar para esses discípulos que receberam a sua palavra, que se eles guardarem essa palavra, verdadeiramente eles vão demonstrar o amor a Deus. Então a primeira pergunta que eu preciso de fazer é: você ama a Deus? Se nós colocarmos o nosso amor diante do crivo de Jesus, que ele vai citar 3 vezes aqui, nós estaremos com a nossa consciência tranquila diante dele. Sabe por quê? Porque quando nos deparamos com esse cenário, nos deparamos de uma forma muito direta àqueles que são seguidores de Jesus. Quem é seguidor de Jesus? Levanta bem alto a mão, só para eu ver. Ok. Então, se nós estivéssemos no tempo de Jesus, nós acreditamos que todos nós estaríamos ali, sim ou não? Amém? Amém. Quem é esse Judas? Levanta a mão, só para... Mentira. Todos nós estaríamos ali. Ok. E então, de uma forma do absoluto nada, Jesus começa esse discurso. Se vocês me amam, vocês guardarão as minhas palavras, os meus mandamentos. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Olha que interessante. A ideia de demonstrar amor a Deus não surge para eu alcançar a salvação de Deus. Não surge para que eu alcance um lugar privilegiado e ganhe as bênçãos de Deus. Em nenhum momento ele está falando isso. Ele está deixando claro que o amor a esse Jesus é uma consequência. É quase que um diagnóstico que Jesus está dando. Diante de tudo que esses homens viram e ouviram e aprenderam sobre Jesus, agora o que eles precisam fazer diante disso é amar a Deus. Como que eles vão fazer isso? Guardando suas palavras. E sabe o que me choca quando eu olho para esse texto bíblico? As consequências desses que o amam. Por que me choca? Porque diferente do que temos observado no nosso dia a dia, parece que o que Jesus está transmitindo para os seus discípulos mais próximos é que tudo o que ele revelou, tudo o que ele ensinou, tudo o que ele apresentou é só a ponta do iceberg em relação ao conhecimento de Deus. E tudo o que ele apresenta como a consequência da obediência não é nada mais, nada menos do que um aprofundar na intimidade e no relacionamento com esse Deus. Por que me choca? Porque, a Bíblia toda está falando sobre isso. Por exemplo, quando a gente pensa num dos homens mais relevantes do Antigo Testamento, nós iremos falar de Moisés. E o que acontece na história de Moisés é algo muito interessante, porque Moisés, em Êxodo 3, tem a primeira experiência com Deus. Ele vê a sarça ardente, ele chega para essa sarça ardente, a sarça fala com ele, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está pisando é a Terra Santa. E ali começa o seu relacionamento com Deus. E daí até Êxodo 33, Moisés vai literalmente proporcionar as pragas do Egito e o findar delas. Ele vai fazer o mar se abrir, ele vai orar e pedir a Deus pão do céu, ele vai subir um monte e estar na presença de Deus. Mesmo diante de todas essas experiências que ele teve com Deus, diante de todas essas experiências extraordinárias que ele viveu, no capítulo 33 de Êxodo, ele vai fazer o seguinte pedido: Senhor, se eu achei graça diante do Senhor,
Eu quero ver então sua glória. Eu quero conhecer mais o Senhor. Eu quero experimentar mais de ti. E sabe o que me chama a atenção? Ele não está sozinho nesse processo. Olha o que Davi vai dizer no Salmo 27. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. O mesmo Davi vai dizer no Salmo 63. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Em Jeremias 33, Deus vai falar com Jeremias: invoca-me e te responderei, e anunciarei-te coisas grandes e ocultas que não sabes. E aí eu começo a ficar realmente, como as pessoas brincam comigo, em crise. Sabe por quê? Porque quando nós hoje vinculamos obediência, nós normalmente estamos pensando não no conhecimento dele, mas estamos pensando no quê? Nas bênçãos dele. Não, eu vou obedecer a Deus. Eu vou fazer o que Deus manda eu fazer, e as coisas vão dar certo. As coisas vão funcionar, a minha vida vai andar, minha promoção vai sair, meu emprego vai melhorar, meu casamento vai virar uma bênção. Mas parece que quando Jesus dá esse veredito, dá esse diagnóstico sobre tudo o que eles já viveram, o diagnóstico oferece outra coisa. O diagnóstico que Jesus está oferecendo é mais conhecimento de Deus. Olha o que ele vai dizer no versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Isso está bom para você? O fato de você obedecer a Deus, gerar mais revelação de Jesus, é o suficiente para você querer obedecê-lo? Tá bom para você? Tá bom para mim? O fato de guardar as suas palavras vai proporcionar a nós o simples fato de que eu serei amado por Deus Pai, amado por Jesus, e Ele vai vir e vai se manifestar de uma forma, vai se fazer conhecer mais ainda do que eu já o conheço. Tá bom para você isso? E talvez, porque nós somos politicamente corretos, nós vamos falar, claro, pastor, tá muito bom, mas será que tá mesmo? Será que esse sentimento que Davi tem, uma coisa eu vou pedir ao Senhor, que eu possa habitar na sua casa todos os dias da minha vida, será que é esse sentimento que pulsa nos nossos corações? Será que, de fato, existe uma curiosidade de invocar a Ele para que Ele responda, para que Ele nos revele coisas grandes e coisas ocultas que nós ainda não conhecemos? Se não, eu preciso te fazer uma pergunta. Por que não? Aonde foi, e eu estava falando com Deus, orando e falando com Deus sobre isso essa tarde, aonde foi, parece que a minha sede foi saciada. Porque Davi vai declarar que como uma corça anseia por água, como uma terra seca, rachada, assim está ele buscando, desejando, ansiando por esse Deus. Será que é assim que a gente vive? Será que todo santo dia nós acordamos com esse sentimento, esse desejo? Eu preciso conhecer mais esse Deus. Eu preciso me envolver mais com esse Deus. Eu preciso entender melhor o que esse Deus está falando. Eu preciso de mais dele. Porque é exatamente isso que ele está prometendo para aqueles que guardam suas palavras. Ele vai dizer, no versículo 15, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e olha a consequência, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim que esteja com vocês para sempre. Então, se vocês guardarem as minhas palavras, eu vou pedir ao Pai, e o Pai vai dar a vocês outro consolador que estará com vocês para sempre. Isso é valioso para você? Versículo 23, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Isso está bom para você? Jesus se manifestar? Versículo 23. Se alguém me ama e guarda a minha palavra, o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Isso está bom para você? Isso é importante para você? Porque o que precisamos pensar diante disso tudo é, se não é importante ou se não é algo que enche os nossos olhos, se nós ansiamos e não desejamos, talvez precisamos refletir se entendemos o que ele está dizendo.
se entendemos o valor e a profundidade disso que ele está oferecendo. E se entendemos o que é de fato ser um filho de Deus. Ser um filho de Deus é literalmente ansiar pelo seu pai. Quem tem criança pequena vai concordar comigo. Quando nós chegamos em casa, os pais e as mães, existe um vibrar, um certo êxtase dos filhos, porque os pais chegaram. Quem tem cachorrinho pequeno, porque eu não sei se o grande também faz isso, toda manhã, 4 horas da manhã, eu ia fazer o meu devocional. Aí a Jéssica conseguiu um cachorro. E agora, antes de fazer o meu devocional, eu tenho que falar com o cachorro. Porque o cachorro, ele até faz xixi se você demorar muito para pegar ele. Tão ansioso que ele fica. Ele acredita que ele é parte da família mesmo. É um negócio interessante. Mas essa ansiedade, essa alegria, essa adrenalina ainda bate no seu coração quando você pensa em ir para o seu momento a sós com Deus? Porque senão, irmãos, eu preciso convidar você a acender uma luz amarela no seu coração. Porque o Deus em que Jesus revelou, ele é um Deus que deve preencher as nossas vidas de tal forma que guardar as suas palavras, os seus mandamentos, deveriam ser algo que nos motiva simples e exclusivamente para responder aquilo que ele já fez. Mas mesmo diante de tudo que ele já fez, ele te oferece mais. Não mais dinheiro, não mais prosperidade, não mais proteção e bênção, mas mais relacionamento com ele. E aí então tocamos no mesmo assunto da mensagem da manhã. Será que eu tenho sido exposto a esse Deus a ponto de entender quem ele é e como eu deveria ansiar e desejá-lo? Porque quando vamos percebendo os personagens bíblicos, vamos perceber, por exemplo, Saulo de Tarso, ou Paulo, dizendo à igreja de Filipos, olha o que ele vai dizer no capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 4, diz assim: é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado ao 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era o fariseu. Quanto ao zelo perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considero perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Olha o que diz o versículo 10. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte no seu sofrimento e me tornar como ele na sua morte. O que eu quero é conhecer a Cristo. Quando a gente pensa assim, a gente vai pensar num cidadão que não conhece esse Jesus. Um cidadão que talvez tenha acabado de se converter e quer, de alguma forma, aprender mais, conhecer mais. Mas nós estamos falando de um homem de uma estatura espiritual que talvez nenhum de nós alcancemos. E mesmo diante de tudo o que ele já experimentou em Deus, de tudo que ele conhece de Deus, de tudo que ele já viu sobre esse Jesus, a leitura de vida dele, a cosmovisão dele é: eu pego tudo que eu achava ser valioso e considero tudo isso lixo se eu for comparar com o conhecimento desse Jesus. É o que eu quero conhecer mais esse Jesus. Ele vai dizer aos Efésios a declaração de que ele se coloca de joelhos pela igreja de Éfeso para que eles possam conhecer o amor de Deus, a largura, a profundidade desse amor. Por que ele quer que isso aconteça? Porque ele entendeu que nesse processo de conhecer a Deus, nós somos cada vez mais motivados a buscá-lo, a conhecê-lo, impactados por quem ele é, pelo que ele faz, e aí queremos conhecê-lo mais e obedecê-lo mais e reagir de forma mais intensa a tudo aquilo que ele tem feito
e realizado. Então, aqueles que me amam guardam as minhas palavras, não pelo que Deus vai proporcionar, mas por quem Ele é e pelo que Ele fez. Pelo que Deus fez, nós estamos reagindo e obedecendo e amando. E esse ato de amar e obedecer gera mais intimidade, mais relacionamento, mais profundidade nos nosso relacionamento com Deus, que é o grande assunto desse dia, desse domingo. Você se considera uma pessoa superficial? Quem gosta de se imaginar uma pessoa superficial? Quem gosta de pensar em relacionamentos superficiais? Eu lido semanalmente com casamentos que estão se desintegrando por causa da superficialidade dos seus relacionamentos. Eu vejo um monte de cristãos que às vezes são muito legalistas nas suas decisões, são muito duros nas suas atitudes, mas quando você começa a mexer, a perguntar, eles não sabem por que fazem, não sabem por que pensam assim, não, é tudo muito superficial. E quando eu me deparo com Jesus dizendo que aqueles que amam Ele vão receber mais dele, eu fico impactado com isso. Porque parece que sem falar de uma forma direta, ele está dizendo: se vocês me amam, se vocês me conhecem e me amam e expressam esse amor, guardando e obedecendo, vocês não vão ficar nessa superficialidade. Vocês vão mais fundo que isso. E a pergunta que temos que fazer é: nós queremos isso? Nós queremos nos aprofundar? Nós queremos conhecê-lo mais? Nós queremos viver essa intimidade mais profunda, porque a profundidade tem umas coisas complicadas, sim ou não? Quem já mergulhou aqui? É muito interessante fazer mergulho, porque respirar fica mais difícil lá no fundo, quando você está com um cilindro, né? Óbvio, né? Você respirar lá no fundo sem o cilindro, né? Morreu, né? Mas você vai com o cilindro e fica mais difícil. O seu corpo começa a se apavorar um pouco, você começa a respirar mais do que você está acostumado a respirar, porque você está tenso. Então, profundidade tem as suas tensões. A água vai esfriando, 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 esfriando. Não tem aquele confortinho do sol. Quanto mais fundo você vai, dependendo da profundidade que você vai, fica difícil enxergar lá no fundo. Mas é literalmente o que Jesus está deixando claro. Aqueles que amam Ele vão conhecer mais dele. Aqueles que amam Ele não precisarão esperar chegar no céu para morar na casa do Pai. O Pai e o Filho, eles mesmos virão e vão morar nos nossos corações. Aqueles que o amam terão alguém presente todos os dias, até o final de todos os dias, para sempre com eles. E então, diante disso, temos que nos perguntar: é isso que queremos? Temos essa curiosidade de ouvir de Deus coisas grandes e ocultas que nós não conhecemos ainda? Temos olhado para a nossa existência e pensado: tudo isso que Deus me proporcionou não chega perto da experiência de ter esse Deus, de conhecer mais esse Deus? Por que eu estou insistindo de perguntar isso? Porque quando nós fazemos uma comparação com os grandes homens da Bíblia, nós vamos ver que eles não trocariam. É o caso de Moisés. Deus literalmente virou para Moisés e falou: Moisés, sai da frente, eu vou acabar com esse pessoal incrédulo, esses idólatras, e eu vou começar um novo povo a partir de você. Aí Moisés falou: não, Deus, faz esse negócio não, porque o pessoal aí vai ficar falando que o Senhor não tinha poder para colocar eles para dentro da cidade, que o Senhor não era mais poderoso que os deuses deles, e aí o seu nome vai ser blasfemado. Moisés era um cara inteligente.
E aí Deus falou assim, não, beleza então eu não vou fazer isso não. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um anjo na frente, eu vou exterminar todos os povos, e vocês vão lá e vocês entram, porque eu não vou com vocês, porque se eu for com vocês, eu vou destruir vocês. Moisés vira para Deus e fala assim, Deus, se arrepende disso que o Senhor falou. Porque se não for para o Senhor ir com a gente, não nos envia. Porque é justamente pelo Senhor estar no nosso meio que nós somos conhecidos como o seu povo. E eu preciso que você seja muito sincero diante dessa pergunta. O que você faria nesse cenário se o próprio Deus te propusesse, fez uma proposta a você? Todas as minhas bênçãos, a terra que emana leite e mel, todos os seus problemas financeiros, conjugais, de saúde, tudo isso eu vou dar para vocês, mas nós não andaremos mais juntos. E mais uma vez, os politicamente corretos dirão, não, nós preferimos o Senhor. Oraríamos como Moisés, mas as nossas escolhas diárias não expressam isso. O cuidado com a palavra que está sendo dita e anunciada e exposta através dos textos bíblicos não expressam isso. Vejam, irmãos, o versículo 21 vai dizer, aqueles que têm meus mandamentos e os guarda. Essa palavra, os guarda, é alguém que pega algo valioso e coloca isso em segurança. É assim que você tem visto e olhado para a palavra de Deus? Como algo valioso, que você tem que preservar, que não pode sair da sua vista. Você tem que estar sempre atento se está no lugar seguro, guardado. É impressionante como nós somos cautelosos com questões de dinheiro ou coisas de valor, sim ou não? De vez em quando eu transporto dentro da minha mochila alguma coisa valiosa, um computador, alguma coisa valiosa aí, um relógio, ou até dinheiro mesmo, eu não consigo deixar ela no carro. Eu sempre carrego comigo. Está sempre em um lugar que eu possa ver, porque tem algo valioso ali dentro. Quando Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E nós declaramos, nós falamos, nós gritamos para o mundo todo, nós amamos a palavra de Deus, os mandamentos de Jesus é aquilo que move as nossas vidas, mas nós olhamos para ela como algo valioso dessa forma. Nós guardamos essa palavra no nosso coração para que não venhamos a pecar contra ele, porque o grande confronto aqui é, se é o que Jesus está propondo, é porque, de fato, é aquilo de mais valioso que ele tem para oferecer para aqueles que o amam. O que você dá para quem você ama? Você dá sobra? Faz essa experiência. Faz a experiência de fazer um jantar para sua esposa, mas serve para ela só o que sobrar de um jantar que você vai comer com a sua família. Vê como que ela vai se sentir. Ou melhor, ver como é que você vai se sentir. Você acha que Jesus está propondo algum resto? Não, ele está propondo o que ele tem de mais valioso para aqueles que o amam. O que ele tem de mais valioso? Se relacionar com essas pessoas. Se revelar a essas pessoas. Enviar outro consolador que estará para sempre com essas pessoas. Pegar o Pai, que é maior do que ele, e ambos irem morar no coração dessas pessoas. Então eu não tenho dúvida nenhuma que Jesus está propondo e oferecendo o melhor que ele tem. Davi entendeu isso. Moisés entendeu isso. Paulo entendeu isso. Todos os apóstolos entenderam isso. A minha dúvida é se nós entendemos isso. Se nós entendemos quem ele é e quão valioso ele é. Porque se nós não entendermos isso, nós vamos continuar lidando e nos relacionando com esse Jesus como se ele não fosse tão digno e tão merecedor do nosso tempo, dos nossos sacrifícios, das nossas entregas, dos nossos cultos. É um assunto que a gente tem trabalhado no Ministério Pastoral, é a reverência. Nós somos uma igreja extremamente leve. Nós somos uma igreja onde nós tentamos ao máximo fazer com que as pessoas se aproximem da palavra.
para que a palavra gere os resultados e não criar uma moldura onde a pessoa tem que se encaixar porque é isso, nada disso. É uma linha muito tênue para essa ideia de que eu não preciso dar valor àquilo que está sendo falado, eu não preciso estar atento ao que está sendo falado. É uma linha muito tênue, porque uma coisa é o exagero, a outra coisa é o desprezo. É o desprezo àquilo que está sendo falado, é o desprezo ao que está sendo pregado, ao que está sendo cantado, ao que está sendo transmitido. E por que eu estou falando sobre isso? Por conta do versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E aí a gente tem que inverter a lógica. E se guardar as minhas palavras é olhar para aquilo como algo valioso, não guardar é você olhar para aquilo como algo que não tem valor. Algo que não tem nenhum tipo, que eu não tenho que ter nenhum tipo de cuidado sobre. E então Jesus encerra essa perícope dizendo: e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, quando nós olhamos para tudo isso, nós precisamos fazer uma reflexão. O que está faltando nas nossas experiências com Jesus para que, diante de tudo que ele já fez, falou, ensinou, revelou, eu olhe para ele e para aquilo que ele fala como algo valioso a ponto de desejar, de querer mais? Irmãos, eu me recuso a imaginar e a acreditar que despertar essa percepção de valor nas pessoas é papel do pregador. Eu não acredito nisso. A palavra de Deus, ela tem o seu próprio valor. Ela sozinha desperta nas pessoas isso. A pergunta que nós temos que fazer é: se eu não estou sentindo, se eu não estou olhando para ela, desejando ela, buscando ela, sendo confrontado por ela, o que está acontecendo? Quando nós olhamos para o que os salmistas declaram sobre a palavra, eles falam coisas que me deixam constrangido. Por exemplo, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Irmãos, se eu oferecesse a você algo que pode restaurar uma alma quebrada, quanto isso vale? Quanto vale um remédio que é capaz de restaurar a alma do indivíduo? Em um tempo onde uma boa porcentagem da igreja está com a alma quebrada. Quanto vale algo que pode trazer alegria ao coração? Porque não é isso que o salmista vai dizer? Que os juízos do Senhor são fiéis e alegram o coração? Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração? Quanto vale algo que pode alegrar um coração de luto, alegrar um coração triste, deprimido? Quantos psicólogos e os psiquiatras investiriam? A gente está falando de homens que foram inspirados por Deus há 2.500, 3.000 anos atrás. Eles tinham uma percepção dos mandamentos, dos preceitos e das palavras de Deus como algo que traz sabedoria aos simples, que alegram o coração, que é algo valioso, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Essas são as palavras de Jesus. Esses são os seus mandamentos, são os seus preceitos, são aquilo que deveria gerar nos nossos corações um desejar, um ansiar cada vez maior por esse Deus e por conhecê-lo. E a pergunta que temos que fazer é: se isso desperta percepção de valor 2.500 anos atrás, se isso despertou consciência de valor há 50 anos atrás, o que aconteceu que talvez não tenha despertado ou não esteja despertando esse valor? Eu estava falando com Deus sobre isso essa tarde. A minha oração foi muito simples para Deus. Eu preciso conhecer o Senhor ao ponto
de desejá-lo e ver esse valor de uma forma que ultrapassa todos os limites que eu já tive, de uma forma mais intensa, mais profunda, para que eu não, em algum momento nessa minha caminhada, eu não passe a tratar e a lidar com Deus como um acessório da minha vida, como um chaveiro, como um brinco, como um colar, como algo que eu posso ou não posso usar, que embeleza, mas não muda a vida de ninguém no final. Eu não posso me tornar essa pessoa. Porque isso falaria muito de mim, Tiago, falaria muito da minha percepção de Deus, mas falaria muito sobre como eu vou lidar com essa palavra, como eu vou lidar com esses ensinamentos, como eu vou trabalhá-los na minha vida. O dia que nós pararmos de ver valor nas palavras de Jesus, não nos enganemos, pararemos de ver valor na pessoa de Jesus. E o fim para estes, nós não queremos. Então, quando eu olho Jesus declarando aos discípulos, a nós, que aqueles que o amam guardam e aqueles que guardam se aprofundam, eu preciso me perguntar e insistir comigo mesmo eu preciso buscar mais esse Deus, para conhecer mais desse Deus, para perceber a honra, o direito, a glória que é poder conhecê-lo, poder me relacionar com Ele, ter acesso a Ele. E aí percebemos um princípio muito interessante, o princípio da escassez. Deixa eu fazer uma pergunta para a gente encerrar. Que horas que você tem que falar com Deus para Deus ouvir você? Hã? Qual é a hora certa para Deus ouvir sua oração? Alguém sabe? Ninguém sabe. É qualquer hora, sim ou não? O que você tem que fazer para Deus ouvir a sua oração? Quanto que você teve que pagar para você poder falar com Deus e Deus te ouvir? Nós temos que tomar muito cuidado com um princípio, que aquilo que é muito abundante passa a não ter valor. Qualquer hora eu falo, qualquer hora eu oro, qualquer hora Deus escuta. Qualquer hora, do jeito que eu tiver, da forma que eu quiser, Ele vai ouvir. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou me apresentar quando der. Quando vai dar? Nunca. Esse Deus que se esvaziou e veio e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, que ensinou suas verdades, que morreu numa cruz por você, Ele é tudo. E Ele tem plena consciência do seu valor. E não é porque nós temos livre acesso a Ele que esse acesso perdeu o valor. Outro dia eu estava na casa da minha avó, há alguns anos atrás, e ela tinha uma vista linda para o mar, de frente ao mar. E eu sempre gostei muito de paisagem, né, de ver a praia, montanhas. Eu sempre achei isso é uma coisa que sempre mexeu muito comigo. E um dia eu falei assim: nossa, vó, que vista linda, né? Deve ser muito bom acordar e poder se deparar com esse marzão aí na sua frente. E minha avó falou uma coisa que eu nunca esqueci na minha vida. Ela virou e falou assim: ah, isso aí eu nem olho mais. Não é porque temos acesso ilimitado, não é porque podemos a qualquer momento ver, orar, não é porque sabemos que Ele nos ama e Ele vai continuar nos amando, que podemos nos dar o luxo de perder a percepção de valor desse Deus. Quando Isaías teve a sua experiência com Deus em Isaías 6, ele viu algo que sempre mexe comigo. Os serafins que estavam voando, com duas asas voavam, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e proclamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A reação de Isaías nos ensina, ele fala: ai de mim. Ele tem a percepção de quem o Deus dele é.
Ele tem a percepção que nem serafins, seres poderosos e maiores do que ele, se sentiam dignos de olhar a Deus. E ele declara: ai de mim, eu sou um homem pecador. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. A percepção de Isaías é diante de quem Deus é. Ele não era digno daquilo. É a mesma percepção de Moisés, é a mesma percepção de Jeremias, é a mesma percepção de Osés, é a mesma percepção de João, é a mesma percepção de Daniel. Achamos um padrão? Todos que têm uma experiência com esse Deus da Bíblia percebem a grandeza, a magnitude, a glória, o poder que pertencem a Ele. E as reações? Também as mesmas. Percebem que eles não estão à altura desse Deus para sequer adorá-los. Então, quando eu olho para Jesus falando para os seus discípulos mais íntimos, dizendo: me amem, por favor, não. Diante de tudo que vocês viram, a consequência de vocês é: aqueles que guardam as minhas palavras, esses me amam. E para esses eu vou me revelar, para esses eu vou me manifestar, para esses eu vou fazer morada. Para aqueles que me amam, é só isso que realmente importa. Não é o que Paulo está dizendo? Tudo que eu tinha como valioso agora eu considero lixo para conhecê-lo. Que as nossas vidas sejam impactadas de tal forma que os barulhos desse tempo, porque tem muito barulho hoje em dia, não tem? É só você pegar o seu celular, entra no YouTube, e aquilo que mais te chama a atenção, ou seja, aquilo que mais faz barulho, vai aparecer. Faz experiência, se você é esquerdista, veja os vídeos que aparecem para você. Todos eles falam bem ou mal do Bolsonaro, se você é de esquerda. Hã? Mal. Agora, vira a pessoa do seu lado que é bolsonarista e olha o YouTube dele. Todos os vídeos falam mal ou bem do Bolsonaro? Mal ou bem do Lula? Mal. Será que é uma coincidência? É óbvio que não é uma coincidência. O algoritmo entendeu o que você consome, o que te ocupa a mente, e deixar de dar atenção às coisas que realmente importam. Agora, se você tem um cachorro, imagina o que vai aparecer no seu Instagram, no seu YouTube. Nesses dias barulhentos, precisamos pedir a esse Deus que se revele de uma forma que nós possamos contemplar e reagir ao quem Ele é e ao que Ele fez por nós, para que possamos experimentar mais e mais e mais esse Deus, até que Ele venha. E como João vai dizer na sua primeira carta, quando Ele vier, nós possamos nos aproximar dEle e não nos distanciarmos dele, porque aqueles que o amam e guardam suas palavras querem andar na luz, estar na luz, porque a luz revela as suas boas obras, porque feitas em Deus. Que Deus nos abençoe e que esse domingo nós possamos sair daqui nos perguntando com muita sinceridade: por que que esses personagens eles olham para o texto, olham para as palavras, olham para o conhecimento de Deus e almejam e desejam com tanta intensidade? Se eu não estou vivendo isso, sentindo isso, por que eu não estou vivendo? Por que não? O que está faltando? E a gente pode perguntar isso para Deus, tá? Ele não reclama, não acha ruim, não. Fala isso com Deus. Pergunta a Ele, invoca Ele, e Ele vai te responder. Amém?